Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 7, O Mundo dos Seres Vivos. Ele está lá na página 94 do livro de vocês, tá bom? Vamos começar falando da Terra primitiva. Olha para essa imagem que vai aparecer aí na telinha. O que aconteceu na Terra primitiva? Lá em cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, ocorreu uma formação do planeta Terra. O que era esse planeta? Ele era uma esfera incandescente, tá? Ele era inflamado, ardente, tinha cores fortes, vamos dizer assim, né? Girando ao redor de uma estrela, que era o Sol. Essa esfera incandescente levou essa esfera que se tornou o planeta aí, ela levou cerca de 1,5 bilhão de anos para poder se resfriar suficiente até que se formasse uma casquinha, que é o que a gente chama de crosta terrestre, tá? Boa parte dessa água que tinha nessa terra primitiva, ela se apresentava em forma de vapor nessa atmosfera aí, né? E ela tornou-se líquida com o passar do tempo e ocupou boa parte da superfície desse planeta primitivo aí, formando o que a gente chama de oceanos e mares primitivos, tá? Durante esses milhões de anos aí, diferentes substâncias presentes na Terra, elas interagiam com que? Com as radiações do Sol e com as descargas elétricas dos raios e relâmpagos. Tá vendo ali na imagem que tem muita interação de raio e relâmpago? Isso ajudava a favorecer o surgimento de novas substâncias aí, tá? No momento em que esse ambiente lá do planeta apresentava condições boas, condições adequadas, a vida começou a se estabelecer. Aí surgiram as teorias, né? A teoria mais aceita atualmente é que de cerca de 3 bilhões e meio de anos surgiram as primeiras formas de vida. E essas primeiras formas de vida aí, elas surgiram como substâncias orgânicas dissolvidas na água. Ou seja, a teoria mais aceita atualmente é que a vida surgiu onde? Surgiu da água, tá? Das águas primitivas, águas mornas dos oceanos primitivos, que eram o quê? Substâncias orgânicas, tá ok? Ao longo desses milhões de anos aí, várias transformações aconteceram e permitiram que a vida na Terra se modificasse. Surgiram novas espécies, ocupando assim vários ambientes do planeta. Muitas dessas espécies, elas já foram extintas, ou seja, não existem mais aí, né? Um exemplo, ó, vai aparecer na tela agora. Os dinossauros. Eles, por exemplo, viveram na Terra milhões de anos atrás. Havia muitas espécies que hoje em dia a gente só conhece por registros fósseis, né? São aqueles vestígios aí que os paleontólogos que estudam fósseis aí trazem para a gente. Vale lembrar que a espécie humana, nós, seres humanos, a gente não conviveu com os dinossauros. Eles já estavam aqui há muito tempo, eles já estavam aqui e haviam sido extintos, né? Já deixaram de existir há muito tempo, antes mesmo que a nossa espécie surgisse aí no planeta Terra, né? Atualmente, a gente vive com diversas espécies, milhares de espécies de seres vivos aí. Muitos deles a gente não consegue ver, porque eles são pequenos demais, como alguns micro-organismos, ou outros que vivem em ambientes de difícil acesso, como nas profundezas do mar. Muita vida aquática aí o homem ainda não conhece, porque ele não consegue atingir muito muitas áreas muito profundas aí do ambiente aquático por causa da pressão da água, né? Olha essa próxima imagem que vai aparecer na tela. A evolução e a biodiversidade. Olha essa imagem aí. A Terra apresenta uma grande diversidade de espécies. Olha nessa imagem quantas espécies tem aí. Poderia até ter colocado aí o ser humano, que também é uma espécie, né?
a espécie humana, a Terra ela apresenta o quê? Uma grande diversidade, uma biodiversidade imensa de espécies, com múltiplas formas de vida. Nos estudos dos cientistas sobre seres vivos, eles focam em uma determinada espécie, a associação entre elas e vão formar seus organismos, né? Para facilitar o estudo dos biólogos, eles fazem o que? Eles dão nomes distintos a cada nível de organização. Ou seja, cada ser vivo ele tem um nível de organização. E esses níveis de organização aí vai ser o método de estudo da nossa aula de hoje. Vamos entender um pouquinho o que é nível de organização. Os níveis de organização de seres vivos, eles começam por onde? Pelas células. Quem que vão ser as células aí? Olha essa imagem, tá? As células, elas são quem? É a menor parte de um ser vivo, que vai ter uma forma e uma função definida. Ou seja, é a menor parte de um ser vivo, que vai apresentar uma função definida. Elas podem se apresentar isoladas ou então em conjunto aí, né? Quando elas são separadas, elas formam um ser vivo todo, ou seja, ela é um ser o ser vivo se torna um ser unicelular, tem a presença apenas de uma única célula. Quando esse ser vivo tem mais de uma célula e essas células possuem atividades, funções variadas, esse indivíduo é um indivíduo pluricelular, quando há a presença de mais de uma célula aí. Em seguida, eu tenho os tecidos. Quem são os tecidos? Os tecidos é quando as células se apresentam em estruturas e funções semelhantes. Ou seja, eu tenho mais de uma célula que apresenta uma função específica igual a outra. Então, elas vão se organizar e vão formar o que a gente chama de tecido. Exemplos que eu tenho tecido epitelial, tecido muscular cardíaco, eu tenho tecido ósseo, tecido vários tipos de tecido, tecido cartilaginoso, nós vamos entrar em específico neles mais adiante. E eu tenho o órgão. Quem são os órgãos? O órgão, olha aí, o famoso coração, o cérebro. Quem serão os órgãos aí? Os órgãos ele é o conjunto de tecidos semelhantes, ou seja, quando eu tenho vários tecidos que vão ser parecidos uns com os outros e tem uma determinada função, eles vão formar o que a gente chama de órgão. Exemplos de órgãos: coração, cérebro, rins e olhos aí. Sistema. O sistema é quando eu tenho quem? Diferentes órgãos diferentes uns dos outros, mas eles vão atuar juntos. Ou seja, eles vão promover, eles vão realizar determinadas funções, como locomoção, trocas gasosas, circulação do sangue pelo corpo. Esse exemplo aqui da imagem é o que? O sistema respiratório. Olha só, eu tenho cavidade nasal, eu tenho a faringe, a traqueia, o pulmão, o diafragma. Eles vão atuar na minha respiração. Então, ele é um sistema respiratório. O sistema é quando eu tenho diferentes órgãos que vão atuar em conjunto, realizando uma função específica. Deu para entender? Ou seja, diversos órgãos que vão ter uma ação em comum, vão atuar em determinada função. No caso da imagem, sistema respiratório. Assim, eu tenho o organismo. Quem vai ser o organismo? O organismo é quando eu tenho vários sistemas atuando de forma complementar, ou seja, um sistema ajudando o outro, integrando um organismo. Aqui eu tenho o exemplo da arara canindé, tá? Essa ararinha aí que ela tem o verde, o amarelo, o azul, ela é chamada de arara canindé. Essa arara, para ela ter a vitalidade, para ela sobreviver, ela tem vários sistemas funcionando. Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema excretor, né? Vários sistemas locomotor. Então,
Qual que é a função dela aí? Juntou todos os sistemas. Quando eu tenho sistemas integrados, sistemas em conjuntos, eu tenho um organismo. E o organismo ele é representado apenas por um indivíduo. Quando eu tenho apenas um indivíduo, eu o chamo de organismo. Ele é diferente de uma outra classificação que a gente vai ver agora. A população. Aqui eu tenho uma população de araras canindé. Antes nós vimos um indivíduo, um único organismo de arara canindé. Aqui eu já tenho mais de um organismo, então eu tenho uma população. Quando vários organismos de uma mesma espécie vivem em uma determinada área, em um determinado intervalo de tempo, eles vão formar uma população. A mesma coisa o ser humano. Se eu pegar somente eu, Júlio, eu sou um organismo, um indivíduo. Agora eu vou para minha casa. Lá na minha casa moramos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Então nós temos mais de um organismo naquela casa. Então nós temos mais de um indivíduo. Então ali eu tenho a presença de uma população, a mesma coisa em uma cidade. Mais de um organismo em uma determinada localidade, então eu tenho uma população. Aqui eu tenho a comunidade. O que vem a ser a comunidade? A comunidade é quando em uma mesma área, em um mesmo intervalo de tempo, podem ser encontradas populações diferentes, né? Temos assim uma comunidade biológica. Vejamos aí na imagem. Na imagem eu tenho mais de um indivíduo, mais de um organismo da espécie zebra. E eu tenho mais de um indivíduo, mais de um organismo da espécie gnu ali, né? Então eu tenho várias populações, tenho mais de uma. Quando eu tenho mais de uma população de uma mesma espécie, lembrando que a população tem que ser organismos da mesma espécie. Então eu tenho mais de uma espécie, mais de um indivíduo presente ali. Então eu tenho uma comunidade biológica, tá ok? O ecossistema, o que vem a ser o ecossistema? Aí nós temos um ecossistema aquático, né? Vamos entender o que é um ecossistema. O ecossistema é a interação das comunidades biológicas, ou seja, todos os seres vivos de um ambiente com os elementos chamados de fatores abióticos. Fatores abióticos, gente, são aqueles fatores que não possuem vida, tá? Fatores da natureza, mas que não apresentam, vamos dizer assim, células. Eles não vão ter vida. São fatores naturais. Exemplo, luz, temperatura, água, solo, ar, entre outros aí. Então, o ecossistema é o quê? Toda a interação das comunidades biológicas, ou seja, das diversas populações que eu vou ter presente ali de organismo, que vão interagir com a luz, com a água, com a temperatura e vai formar um nível de organização. Quando eu tenho a interação desses seres vivos, as plantas, os animais, a luz, a água, tudo isso interagindo entre si, eu tenho o que eu chamo de ecossistema, tá bom? E eu tenho também o que eu chamo de bioma. Olha aí um bioma do cerrado aí, ó. Quando os ecossistemas possuem determinadas características específicas em comum, ou seja, eu tenho toda a interação ali de luz, calor, temperatura, seres vivos, plantas, animais naquela determinada região, ele é específico daquela região, então eu tenho um determinado bioma, tá? Isso é chamado de bioma. Eu tenho também a biosfera. O que vem a ser a biosfera? Olha a imagem, ó. A biosfera é quando eu tenho a interação de todas as partes que envolvem o nosso planeta Terra. A litosfera, que é a parte terrestre, a hidrosfera, que é a parte aquática, e a atmosfera, que é a parte aérea, a parte do ar aí, né? Quando eu tenho interação desses três aí, eu tenho o que eu chamo de biosfera. Vamos definir, ó.
A biosfera é formada por todas as regiões do nosso planeta, onde possa existir vida, da forma mais simples à mais complexa, ou seja, abrange todos os biomas e ecossistemas da Terra. Ou seja, a biosfera é quem? A interação da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera, tá bom? Resumindo tudo, aqui é um leve resumo de como é o nível de organização dos seres vivos aí. Nós começamos por onde? Célula, o nível de organização dos seres vivos começa pela célula, passa para os tecidos, que vão formar os órgãos vão se integrar formando um sistema. Quando eu tenho esses sistemas agindo em comum, aí, fazendo funções vitais desse ser vivo, aí, eu vou ter o que eu chamo de organismo ou indivíduo, tá? De uma espécie. Quando eu tenho mais de um indivíduo, mais de um organismo de uma determinada espécie, eu tenho o que eu chamo de população, tá? Aí, quando eu tenho mais de uma população interagindo entre si, ali, por exemplo, tem uma população de árvores, população de lobo-guarás ali, eu tenho mais de uma espécie interagindo entre si, eu tenho uma comunidade. Aí, quando eu tenho várias comunidades interagindo entre si com fatores abióticos, que são ar, luz, temperatura, água, eu tenho o que eu chamo de ecossistema. E em seguida, todas as partes do globo terrestre interagindo entre si, litosfera, atmosfera e hidrosfera, eu tenho o que eu chamo de biosfera. Esses são os níveis de organização dos seres vivos, tá bom, galera? Esse aí é o capítulo 7. Vamos fazer atividades deste capítulo aí, que eu estarei enviando naquela folhinha de sempre para vocês. No mais era isso, se cuidem, lavem bem as mãos aí, continuem fazendo a higienização, certo? Se cuidando aí para breve, se Deus quiser, a gente retornar presencialmente. Um abraço do tio Júlia, até mais.